Prepare-se. O que está prestes a ouvir não é só mais um palpite ou uma previsão apocalíptica qualquer. É o aviso de Richard Wolff, um dos economistas mais respeitados da atualidade, que afirma, com todas as letras, que o que vem aí é pior do que uma recessão. Sim, pior do que qualquer crise financeira que você já viu ou ouviu falar. E o mais assustador? A maioria das pessoas continua anestesiada, acreditando que logo tudo melhora, como se a economia fosse um elástico que sempre volta ao lugar. Mas se eu te dissesse que esse elástico está prestes a arrebentar, e que o colapso iminente do capitalismo não é uma teoria conspiratória, mas uma sequência lógica, previsível e, pior ainda, inevitável, talvez você esteja pensando, mas isso não vai me afetar. Ledo engano. Os efeitos dessa crise financeira já estão batendo à sua porta, silenciosos, disfarçados de inflação, desemprego e desigualdade. Só que poucos percebem, e menos ainda sabem como se proteger. Por isso, neste conteúdo, vamos mergulhar fundo nesse aviso de Richard Wolff e desvendar, passo a passo, as razões pelas quais o que está vindo pode, sim, mudar radicalmente a sua vida. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui não está nos jornais, não aparece na TV e, com certeza, não será ensinado na escola. É conhecimento real, estratégico, para quem quer entender o que está acontecendo de verdade e como se posicionar antes que seja tarde demais. O aviso de Richard Wolff soa como um chamado urgente para aqueles que ainda não perceberam. Estamos vivendo o que ele descreve como a maior crise financeira da história do capitalismo no Brasil. Não é exagero, é um diagnóstico cirúrgico. Muita gente, claro, prefere tapar os ouvidos, fingir que é só mais uma recessão passageira. Mas, cá entre nós, negar a gravidade da situação não vai fazer com que o problema desapareça, certo? É como ignorar um vazamento no teto achando que a chuva vai parar sozinha. O curioso é que essa negação não ocorre apenas entre os mais desinformados, mas também entre líderes políticos, empresariais e culturais, que preferem manter a fachada de prosperidade. Richard Wolff quer justamente quebrar essa bolha, escancarando que o sistema não apenas falha, ele está implodindo. É um pouco como aquele amigo que sempre parece bem, até que um dia admite, não aguento mais. O capitalismo, segundo ele, chegou nesse ponto de exaustão. E aqui está a chave. Quando uma estrutura tão robusta como o capitalismo norte-americano começa a ruir, os efeitos são globais. Não pense que essa crise financeira afeta apenas quem está lá, do outro lado do hemisfério. O impacto chega até o seu bolso, seu emprego, sua segurança. E aí, inevitavelmente, a pergunta que não quer calar. Será que os sinais desse colapso não são prenúncio de algo ainda maior? O aviso de Richard Wolff ganha ainda mais força quando ele nos convida a olhar para trás, para a história dos grandes impérios. É curioso, né? Sempre achamos que essas potências eram inabaláveis, até que, um dia, simplesmente caíram. O Império Grego, que moldou a filosofia ocidental, o Romano, que praticamente inventou o direito moderno, e o Britânico, que dominou os mares por séculos. Todos eles seguiram o mesmo roteiro: ascensão, auge e colapso. E, adivinha só? O capitalismo americano parece trilhar exatamente o mesmo caminho. Essa comparação pode parecer um pouco assustadora, mas é extremamente necessária. Não estamos falando de uma simples exceção, daquelas que o mercado logo recupera. Estamos falando de um processo histórico, profundo, quase como uma lei da natureza. E o mais impressionante, cada império, no auge do poder, acreditava ser eterno. A crise financeira sempre parecia coisa do passado ou dos outros, até que a queda se tornava inevitável. Se você parar para pensar, o que Wolff está dizendo é: não se trata de se o império vai ruir, mas de quando. E esse quando pode muito bem ser agora. O aviso de Richard Wolff é claro. A repetição desse ciclo histórico está em pleno andamento. E será que estamos preparados para lidar com as consequências de mais um império em colapso? Durante um século inteiro, o capitalismo americano parecia invencível. Depois de superar a escravidão e consolidar sua unidade nacional, os Estados Unidos viveram um período de crescimento sem precedentes. De 1870 a 1970, salários reais subiram, lucros dispararam e a sensação de que aquele modelo econômico era infalível se espalhou pelo mundo. Parecia, de fato, um sonho americano inabalável. Esse crescimento vertiginoso alimentou a crença de que os Estados Unidos eram uma exceção à regra histórica. Enquanto outros impérios sucumbiram, o capitalismo americano parecia cada vez mais forte, como um motor que nunca falharia. E, claro, quando tudo vai bem, quem se atreve a prever uma crise financeira ou uma recessão? Afinal, naquela época, os salários cresciam junto com a produtividade e as oportunidades pareciam infinitas para quem quisesse prosperar.
Mas é justamente esse excepcionalismo que, segundo Wolff, se transformou em uma armadilha perigosa. A crença cega de que o sucesso eterno impede qualquer reflexão crítica sobre as rachaduras que começam a surgir na estrutura. E é aí que mora o perigo. Quando o otimismo vira arrogância, a capacidade de prever e evitar um colapso desaparece. É como um navio que, acreditando ser insubmergível, não se preocupa em evitar os icebergs. Agora, veja só como essa ilusão ainda perdura. Quantas vezes você ouviu que os Estados Unidos são a maior economia do mundo, como se isso fosse garantia perpétua de estabilidade? O aviso de Richard Wolff desmonta essa ideia, mostrando que, na prática, ninguém está imune à decadência. E, como veremos a seguir, os sinais de que essa era dourada terminou já estão escancarados, embora muitos ainda insistam em não enxergar. Aqui, o aviso de Richard Wolff soa quase como um grito de desespero. Mesmo com tantos sinais evidentes, a maioria insiste em negar a realidade. Violência social em alta, desigualdade cada vez mais gritante. E, ainda assim, muitos seguem repetindo o mantra de que tudo está sob controle. É aquela velha história. O prédio está pegando fogo, mas as autoridades dizem para não se preocupar, que é só um incêndio controlado. Difícil acreditar, não é? O mais impressionante é ver como essa negação se espalha também entre as elites políticas, culturais e econômicas. São essas mesmas lideranças que deveriam guiar a sociedade com responsabilidade, mas preferem manter a narrativa confortável de que estamos apenas passando por uma recessão temporária. Wolff chama isso de a grande cegueira institucional, que impede qualquer chance de mudança antes que o colapso se torne irreversível. E não pense que isso acontece só lá fora. Esse padrão de negação se replica em vários países, inclusive por aqui, onde políticos preferem maquiar dados do que enfrentar uma possível crise financeira de frente. É mais fácil vender otimismo do que encarar a dura verdade. Mas, como Wolff bem lembra, negar o declínio não impede de acontecer, só o torna ainda mais destrutivo quando chega. Esse é o ponto central. Enquanto os sinais se acumulam, desemprego estrutural, precarização, polarização social, os líderes insistem em negar o óbvio. E aí fica a pergunta inevitável: até quando será possível sustentar essa farsa? O aviso de Richard Wolff é claro: não por muito tempo. E, como veremos a seguir, a estagnação salarial é uma das provas mais contundentes de que o colapso já está em curso. Enquanto a produtividade disparou desde a década de 1970, os salários simplesmente congelaram. Sim, o trabalhador americano produz mais, rende mais, mas recebe praticamente o mesmo. E sabe quem ficou com o bolo todo? O famoso 1%, aquela elite que, enquanto você sua camisa, acumula riqueza em níveis nunca antes vistos. Parece injusto? Pois é, e é mesmo. Esse fenômeno não é exclusividade dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, vemos o mesmo movimento. COR com bônus milionários, enquanto o trabalhador comum mal consegue acompanhar a inflação. O que Richard Wolff aponta é que essa estagnação salarial não é um erro de percurso, é um projeto. Um sistema moldado para garantir que a maior parte da riqueza siga para o topo, aprofundando a crise financeira e aumentando a desigualdade. E o mais intrigante, muita gente ainda acredita que basta trabalhar mais para melhorar de vida. Mas, como? Se o jogo está viciado, se a produtividade cresce e os salários não acompanham? Um exemplo claro é o setor de tecnologia. Empresas como Amazon e Apple batem recordes de lucros, mas seus funcionários precisam fazer greve para exigir condições mínimas. O aviso de Richard Wolff é esse: o sistema está quebrado. Essa desigualdade alimenta uma bomba relógio social. Quanto mais concentrada a riqueza, maior a tensão, a violência, o ressentimento. A crise não é apenas econômica, é também moral, ética, social. E aí você pode se perguntar: se trabalhar mais não resolve, o que fazer? Calma. Nas próximas linhas, vamos ver como as transformações sociais forçaram mudanças profundas na dinâmica econômica. A solução encontrada pelas famílias americanas foi colocar mais gente para trabalhar. E quem entrou em cena com força? As mulheres. Não como uma escolha livre e consciente, mas como uma necessidade imposta pela crise financeira silenciosa que se instalava. De repente, o modelo de um provedor sustenta a casa virou peça de museu. Agora, todos tinham que trabalhar, ou o padrão de vida desabava. Mas não parou por aí. Além da força de trabalho extra, surgiu outro remendo perigoso: o crédito. Bancos e instituições financeiras começaram a oferecer linhas de crédito a rodo, incentivando as famílias a consumir mesmo sem ter como pagar. Cartões, empréstimos, financiamentos, o consumo virou um castelo de cartas, sustentado por dívida. E,
Convenhamos, quem nunca ouviu aquela história? Pode parcelar em 12 vezes, sem juros. Pois é, mas o preço vem, e vem alto. Esse modelo se espalhou pelo mundo, inclusive aqui. O endividamento virou parte do cotidiano, como se fosse natural viver eternamente pagando boletos. Só que, como Wolff alerta, isso cria uma bolha frágil, vulnerável a qualquer recessão. Quer um exemplo prático? Basta lembrar da crise de 2008. Milhões perderam suas casas por não conseguirem pagar hipotecas que nunca deveriam ter assumido. O sistema incentiva o consumo, mas pune brutalmente quem falha. E o mais grave, esse ciclo de endividamento transforma a economia num castelo de areia. A qualquer sinal de instabilidade, tudo desmorona. O aviso de Richard Wolff é esse: não se trata apenas de economia, mas de uma transformação social profunda, com consequências que ainda não conseguimos mensurar completamente. E, como veremos no próximo ponto, a desigualdade e a precarização continuam a se aprofundar, alimentadas por essa lógica perversa. A produtividade nunca esteve tão alta, mas a recompensa por esse esforço sumiu. Enquanto as empresas multiplicam seus lucros, a classe trabalhadora vê apenas migalhas. E o que sobra? Mais desigualdade, mais precarização. Afinal, o que significa ser produtivo se o resultado não melhora sua vida? É como correr numa esteira. Muito esforço, nenhum avanço. A crise financeira, que muitos ainda tentam disfarçar como uma simples exceção, ficou ainda mais cruel com os eventos recentes. A pandemia de Covid-19 expôs de forma brutal as fragilidades do sistema. Empregos desapareceram, salários foram cortados e benefícios reduzidos. E, como se não bastasse, veio a inflação, corroendo ainda mais o poder de compra de quem já estava no limite. A precarização virou regra, não exceção. Quer um exemplo prático? Veja o setor de entregas e aplicativos. Cresceu absurdamente, gerando uma nova legião de trabalhadores, mas sem direitos, sem segurança, sem estabilidade. São eles os símbolos perfeitos desse modelo precarizado. Trabalham muito, ganham pouco e, ainda assim, são essenciais para o funcionamento da economia. O aviso de Richard Wolff destaca que essa precarização não é um acaso, é um subproduto inevitável de um sistema em colapso. E o mais preocupante, esse modelo precarizado não dá sinais de recuo. Pelo contrário, parece se expandir a cada crise, aprofundando as fissuras sociais. E aí, inevitavelmente, surge a pergunta: até onde essa desigualdade pode crescer antes que o sistema simplesmente não suporte mais? O aviso de Richard Wolff sugere que esse limite está mais próximo do que muitos imaginam. E, como veremos adiante, o colapso do dólar pode ser o gatilho final dessa derrocada. O aviso de Richard Wolff toca em um ponto sensível. O dólar, outrora símbolo absoluto da hegemonia americana, está sob ameaça real. Países ao redor do mundo começam a diversificar suas reservas, optando por outras moedas, especialmente o yuan chinês. E não é teoria da conspiração. Não. É pura estratégia. Ninguém quer ficar dependente de uma moeda que, a cada crise, parece mais vulnerável. A tão temida crise financeira pode, dessa vez, ter um epicentro monetário. Enquanto isso, a China surge cada vez mais como uma potência consolidada, não só econômica, mas também política e tecnológica. O investimento maciço em infraestrutura, como a nova Rota da Seda, é um exemplo claro de como Pequim projeta seu poder global. O aviso de Richard Wolff é claro. Enquanto os Estados Unidos gastam trilhões em guerras, tarifas ineficazes, a China investe em crescimento real. E, como dizem por aí, quem investe, colhe. Basta olhar o que já está acontecendo. Acordos bilaterais sendo fechados em yuan, novos mercados financeiros emergindo na Ásia, e uma presença chinesa cada vez maior na África e América Latina. Quer um exemplo prático? Muitos países africanos já recebem financiamento chinês sem depender do dólar ou do FMI. Esse é o tipo de mudança silenciosa que, quando percebida pela maioria, já será irreversível. Mais uma peça no tabuleiro da crise financeira global. E o mais irônico, enquanto a China constrói pontes, os Estados Unidos erguem barreiras, tarifas, sanções, bloqueios. Mas será que essa estratégia de isolamento funciona num mundo cada vez mais multipolar? O aviso de Richard Wolff sugere que não. E, como veremos a seguir, essa negação das mudanças globais alimenta não só o colapso econômico, mas também o risco de conflitos militares e sociais cada vez mais intensos. Os conflitos militares recentes, como a guerra na Ucrânia, são mais do que disputas territoriais. São tentativas desesperadas dos Estados Unidos de frear a ascensão de rivais como Rússia e China. Só que, segundo Wolff, essa estratégia falhou.
Em vez de conter seus adversários, os Estados Unidos se enredaram ainda mais em uma crise financeira e moral, enquanto sua influência global se esvai. É o clássico: quanto mais luta para manter o controle, mais rápido ele escapa pelos dedos. O pior é que, enquanto a guerra se desenrola lá fora, a verdadeira desintegração acontece dentro de casa. O aviso de Richard Wolff revela que, ao invés de enfrentar suas falhas, os Estados Unidos preferem culpar bodes expiatórios. Imigrantes, por exemplo, viram os vilões convenientes, desviando a atenção das causas reais da crise: desigualdade crescente, precarização do trabalho e políticas econômicas desastrosas. Afinal, sempre foi mais fácil culpar os outros do que fazer uma autocrítica honesta. Essa estratégia de propaganda e distração é tão antiga quanto ineficaz. Veja só, ao invés de investir em políticas públicas que reduzam a desigualdade ou fortaleçam a classe trabalhadora, o governo prefere gastar bilhões em armamentos e campanhas midiáticas. Um exemplo: o gasto militar dos Estados Unidos ultrapassa 800 bilhões de dólares anuais, enquanto milhões vivem sem acesso à saúde básica. O aviso de Richard Wolff aponta que essa escolha evidencia a desconexão entre as prioridades do Estado e as necessidades reais da população. E, como se não bastasse, essa combinação de guerra externa e desintegração interna cria um ambiente social cada vez mais frágil e polarizado. O tecido social se rasga, a confiança nas instituições desmorona e a sensação de insegurança se espalha como um vírus. O aviso de Richard Wolff é um alerta: ou os Estados Unidos encaram essa realidade de frente, ou seguirão repetindo os erros de outros impérios decadentes. E, como veremos a seguir, a chave para qualquer transformação está, surpreendentemente, nas mãos da classe trabalhadora. Enquanto as elites se beneficiam do status quo, quem paga a conta da crise financeira é a classe trabalhadora. Por isso, segundo ele, qualquer transformação verdadeira só pode surgir de baixo para cima. Afinal, esperar que aqueles que lucram com o sistema reformem é como pedir ao lobo para cuidar do galinheiro. Não dá, né? A mudança precisa partir de quem sente na pele os efeitos do colapso. Wolff insiste: romper com a negação é o primeiro passo. Não adianta fechar os olhos ou acreditar que dessa vez será diferente. Os Estados Unidos estão repetindo, ponto a ponto, os erros que destruíram outros impérios. E, como vimos até aqui, não faltam sinais: desigualdade crescente, guerra, crise social, colapso monetário. O aviso de Richard Wolff é como aquele amigo sincero que te diz o que você precisa ouvir, e não o que gostaria. O mais curioso é que, apesar da gravidade, ainda quem acredite que tudo vai se resolver naturalmente, sem ação coletiva ou mudanças estruturais. Mas, como Wolff lembra, a história não perdoa quem ignora seus ensinamentos. Quer um exemplo? A Revolução Industrial só transformou a sociedade porque trabalhadores, antes invisíveis, decidiram lutar por direitos. O mesmo vale agora. Sem uma mobilização consciente, a recessão e a crise financeira vão apenas se aprofundar. E aí fica a grande pergunta: será que a classe trabalhadora vai assumir esse protagonismo ou continuará anestesiada, acreditando nas promessas vazias das elites? O aviso de Richard Wolff é um convite à ação. E, como já vimos, o tempo para reagir está se esgotando. Mas antes de encerrarmos, falta só uma coisa. Precisamos entender como introduzir esse tema de forma que conecte de imediato com quem está prestes a assistir ou ler sobre isso. Agora me diga, sinceramente, depois de tudo isso, você ainda acha que estamos diante de apenas mais uma recessão ou percebeu que o buraco é bem mais embaixo? O aviso de Richard Wolff deixa claro que estamos no meio da maior crise financeira de nossa era, e fingir que ela não existe só vai deixar você ainda mais vulnerável. Por isso, a grande pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai seguir vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou vai começar a se preparar de verdade? Pense bem, as oportunidades de adaptação e crescimento surgem justamente nesses momentos de ruptura. Você está disposto a rever seus hábitos financeiros, buscar novas fontes de renda, estudar sobre investimentos alternativos, ou vai esperar que a próxima onda da crise financeira te derrube de vez? A escolha é sua, mas o tempo está passando. E antes que você feche esse vídeo ou pare de ler, quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo estratégico que pode te ajudar a atravessar esse colapso iminente com mais segurança e sabedoria.